Olá pessoal, hoje como prometido eu vim mostrar para vocês quais são os melhores critérios de desempate para se usar em torneios no sistema suíço de disputa, bem como explicar o porquê essa é a melhor ordem de critério de desempate, já que também é usado em muitos torneios oficiais de xadrez e dama, essa ordem que eu vou lhe passar agora. Em quinto lugar, vem o critério de desempate número de jogos com as peças pretas. Como eu falei no vídeo anterior para vocês, quem joga com as peças pretas leva uma certa desvantagem na partida, né? Porque as brancas começam com a iniciativa, elas podem escolher a abertura do jogo. Então já foi feita uma estatística que quem joga com as brancas tem uma vantagem de 54 contra 46% de quem joga com as pretas, por as brancas deterem a iniciativa da partida. Então, muitos torneios vai ter, por exemplo, 9 rodadas. Algum jogador vai jogar com 5, outros de brancas e outros vão jogar só com 4 de brancas. Ou mesmo quando tem número par de rodadas, por exemplo, 10 rodadas, mas para forçar o confronto, no sistema suíço, para forçar o confronto entre jogadores com pontuações iguais, eles fazem com que um tenha 6 jogos com as brancas e 4 jogos com as pretas, em vez de 5 a 5, entendeu? Então, para evitar, para corrigir essa distorção, para corrigir essa leve injustiça aí de alguns jogarem mais com as brancas e outros jogarem mais com as pretas, que é usado como último critério de desempate, número de jogos com as peças pretas, ok? O quarto critério de desempate recomendado seria o número de vitórias, ou seja, empatou em número de pontos, aquele que tiver mais vitórias é o que deve estar na frente. Por exemplo, um jogador teve 6 vitórias e 4 empates, e outro teve 8 vitórias e 2 derrotas. Aquele que teve mais vitórias, apesar de ter mais derrotas, né, deve estar na frente do torneio. Por que ele não é usado como primeiro critério de desempate no xadrez? É que no xadrez muitos defendem que uma vitória e uma derrota ou 2 empates são simétricos, são perfeitamente simétricos e, portanto, não deve ser usado como critério de desempate. E outros, como eu, acho que deve ser usado como critério de desempate, mas como critério de desempate secundários após você ver se o jogador não correu por fora no torneio, né, que no sistema suíço ocorre muito do jogador correr por fora, né, disputou só com jogadores fracos e conseguiu a mesma pontuação, né, e quem venceu de adversários mais difíceis, ou seja, após esses 2 critérios de desempate, dá sim para se aplicar, favorecer quem teve mais vitórias, apesar de ter mais derrotas, favorecer quem teve mais vitórias e menos empates. Lembrando sempre que vitória por WO e vitória por bye também deve ser contabilizado como vitória para o jogador, porque ele não tem culpa de seu adversário ter ido embora mais cedo ou de ter número ímpar de jogadores no torneio. Então, deve ser dado essa vitória, contabilizado como vitória para ele bye e WO, ok? O terceiro melhor critério de desempate para se aplicar no sistema suíço de disputa é o Berger, que é um cálculo para ver quem empatou e quem principalmente ganhou sobre os adversários de maiores pontuações. É muito importante verificar após quem correu por fora, né, o cálculo de quem correu por fora, ver quem não só enfrentou os jogadores mais fortes, mas quem ganhou ou empatou, ou seja, teve um bom desempenho contra jogadores de alta pontuação. Esses terão um Berger maior e, portanto, estarão na frente do campeonato, ok? O segundo melhor critério de desempate para ser aplicado no sistema suíço de disputa é o milésimos, que é a soma de todos os adversários enfrentados ao longo do torneio, com descarte de 1/3 das piores pontuações. Então vamos supor que eu fiz um torneio de até 5 rodadas, então vai ser descartada apenas uma pior pontuação, porque 5 dividido por 3 é igual a 1, 1, alguma coisa, sempre arredondar para baixo. De 6 a 8 rodadas, dá 2 descartes, descarta as 2 piores pontuações. De 9 a 11, descarta as 3 piores pontuações. E assim vai, sempre 1/3 e arredondando para baixo. Mas por que usar esse desempate a soma da pontuação dos adversários enfrentados? Bem, vocês lembram no vídeo anterior que no sistema suíço de disputa um jogador pode fazer a mesma pontuação enfrentando adversários bem mais fracos devido ao seu rating e principalmente seu desempenho no começo do torneio. Isso se chama correr por fora. Então, vendo a soma da pontuação dos adversários enfrentados, conseguimos evitar
de quem correu por fora e fez o mesmo número de pontos chegue na frente no torneio. E os descartes é para evitar injustiças, pois o jogador não tem culpa do seu adversário começar a ter dado WO, não ter levado o campeonato a sério, ter abandonado o torneio no meio do campeonato, ou seja, ficou com poucos pontos porque não levou o torneio a sério. Então, a soma da pontuação dos adversários enfrentados desse jogador vai ficar baixo devido não ao seu erro, não ao seu desempenho, mas devido ao seu adversário ter esculachado no torneio. Por isso é importante esses descartes para não prejudicar o critério de desempate de algum jogador devido aos seus adversários, não ele, não ter levado o campeonato muito a sério. Muitos falam, eu vou usar milésimos totais sem os descartes como critério de desempate. Milésimos, ou seja, a soma dos adversários enfrentados sem descartes é loteria. É torcer para que algum adversário não tenha esculachado no torneio. Então, para evitar que os milésimos seja loteria, tem que ter 1/3 de descartes previsto nos milésimos com corte, ok? E vamos finalmente ao primeiro critério de desempate que deve ser usado em torneios do sistema suíço, que é o confronto direto. Ou seja, se 2 jogadores estiverem empatados com o mesmo número de pontos, aquele que venceu a partida entre eles é que deve estar na frente. Simples assim. O problema ocorre quando tem mais de 2 jogadores. Alguns torneios prevêem que só deve ser feito esse confronto direto quando tem 2 jogadores em disputa, empatados em disputa. Outros dizem que caso tenha mais que 2 jogadores empatados, aplique-se o confronto direto desde que todos os empatados tenham se enfrentado. E ainda tem uma terceira hipótese, que é confronto direto desde que todos tenham se enfrentado e desde que pelo menos um tenha se sobressaído sobre os outros empatados, sobre os demais empatados. Ou seja, não pode ganhei desse que está empatado comigo, ganhei desse que está empatado comigo, mas desse outro que está empatado comigo eu não ganhei, empatei ou perdi. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Essa é a ordem ideal do critério de desempate nos torneios de sistema suíço e que se assemelha muito com vários torneios oficiais de xadrez da CBX, da FIDE e torneios estaduais de xadrez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, curtam o canal e até a próxima.